Nós sabemos que conciliar a nossa vida com a nossa transição de carreira para a TI ou mesmo com a nossa evolução na nossa nova carreira em TI não é fácil. Nós temos família, nós temos amigos, nós temos nosso trabalho e nós temos a vida para fazer acontecer. Por isso, vamos abordar hoje estratégias que eu testei e que eu uso no meu gerenciamento do tempo e na minha produtividade e que vão garantir que você consiga atingir seus objetivos, seja na sua nova carreira em TI ou seja na sua primeira promoção na tecnologia. Vamos lá? Sejam bem-vindos novamente ao canal Você na TI. Meu nome é Mariana Lulato, eu sou a criadora do canal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas me perguntam, que é como que a gente consegue conciliar a nossa carreira atual ou a nossa vida com uma promoção no TI ou uma nova carreira em TI. A gente sabe que ter uma carreira em TI, ela exige esforço, exige trabalho, exige tempo. E no mundo de hoje, a gente sabe que não é tão fácil ter todo esse tempo sobrando para nós. Por isso é importante que a gente entenda como que a gente consegue ganhar tempo na nossa semana e no nosso dia a dia, para que a gente consiga focar no que importa, focar na nossa carreira e focar nos nossos objetivos. Eu acho que a primeira coisa aqui que a gente tem que avaliar é se o nosso momento de vida atual tem espaço para esse seu objetivo, seja uma nova carreira em TI ou seja uma promoção na sua carreira atual. Por que isso? Porque a gente não pode ter muitos objetivos ou objetivos conflitantes com esse objetivo maior, que é a sua promoção, que é a sua carreira em TI. E por que que eu falo isso? Porque nós temos um tempo limitado na nossa vida. Se a gente está num momento de vida que não permite a gente ter esse objetivo, talvez seja melhor a gente voltar nele daqui 1 ou 2 anos. Por exemplo, se você está com uma família nova, se você está mudando de cidade, se você está mudando de casa, às vezes você está com outros objetivos maiores na sua vida que não condizem com o tempo e o esforço que você vai precisar destinar para crescer na sua carreira em TI. E outro ponto aqui é avaliar se você não tem muitos objetivos na sua vida, mesmo que eles não sejam conflitantes. Por quê? Porque exige tempo e exige esforço você dedicar à sua carreira. Agora, se você chegar no final desse ano, que a gente está quase no final do ano, começar a fazer 15 planos, 12 objetivos para o ano que vem, 27 metas para a gente alcançar, você não vai ter nem o tempo e nem o foco para fazer a sua carreira crescer. Então, o ponto principal aqui é que você vai ter tempo no seu dia. Eu vou dar o meu exemplo de quando eu fiz a mudança de carreira. Eu estava no momento em que era condizente para mim. Eu tinha meus sábados e domingos livres, eu tinha as minhas noites livres para poder estudar, e isso foi muito importante na minha transição, porque eu realmente acabava estudando, eu trabalhava o dia inteiro e acabava estudando à noite, acabava estudando no final de semana, as aulas da minha pós-graduação que eu fiz em engenharia de software para poder fazer minha mudança de carreira foram durante os sábados do ano inteiro. Então eu tinha esse espaço na minha vida para poder focar na minha carreira e focar na minha transição. Por isso é importante fazer essa avaliação primeiro. Agora, se você acha que você tem esse espaço, como que a gente pode otimizar ou garantir que você vai usar esse tempo de forma adequada? Que você não vai procrastinar, que você não vai ficar muito tempo nas redes sociais, apesar de que esse canal é importante, então siga o canal, comente sempre nos nossos vídeos, segue nosso canal no Instagram, porque a verdade é a seguinte: apesar de que nós chegamos agora no final do ano, vamos começar um novo ano, a gente tá motivado, mas a motivação sozinha, ela não te garante nada. E a motivação, ela é muito momentânea. Ela pode servir como um empurrão para você começar a focar na sua carreira, para você começar a agir. Mas se a gente não criar um processo, porque se você não criar um processo e que esse processo seja o mais automatizado possível, uma hora a sua motivação vai te deixar na mão. E eu acho que o exemplo mais claro disso é que agora, assim que virar dia 1º de janeiro, a gente vai ter muitas pessoas querendo perder aqueles quilinhos, fazendo a inscrição na academia, fazendo a inscrição anual para garantir que ela vá, e em fevereiro ela já não voltou mais. Passou o carnaval, já era. E as academias contam com isso, tá? Então, assim, a gente sabe que a motivação só vai te levar até certo ponto. Então, a gente precisa criar um processo. Porque o processo, ele vai eliminar aquilo que pode estragar o plano, que é a sua falta de vontade. Então, vamos garantir que você tenha. Então, vamos usar essa motivação para você criar o processo e, a partir daí, só seguir aquilo que você já deixou estabelecido. Vamos lá?
Então eu vou passar várias estratégias para você avaliar quais são as melhores para você montar esse processo. Então o primeiro processo que eu vejo que funciona muito bem, não só na minha vida, mas também na vida dos meus alunos, é você garantir um tempo para o seu objetivo. O que que isso significa? Significa que você vai separar um tempo e que esse tempo ele vai ser praticamente sagrado. Você não vai perder esse momento do seu dia para você estudar para nada. Pode ser 1 hora, 2 horas, meia hora, o tempo que você puder. O que é importante aqui na hora de você separar esse tempo? Que ele seja um horário que você tem alta energia, ou seja, que você vai estar concentrado naquilo que você vai fazer, que você bloqueie esse tempo na sua agenda, ou seja, ninguém vai te incomodar nesse momento, então também combine com as outras pessoas, seja as pessoas na sua casa, seja as pessoas no seu trabalho, mas combinem que você não vai ser importunado neste momento. Ou seja, você precisa ter esse tempo só para você. Só para você, só para o seu objetivo. E aqui vão 2 dicas de ouro. A primeira dica é coloque isso no seu calendário. Se você tem um cronograma, se você tem uma listinha no seu dia a dia do que você tem que fazer, se você tem uma agenda no Google virtual, coloque esse tempo bloqueado para que ninguém te incomode ou que você não saia desse período. E a segunda dica é que você tenha um tempo de backup. O que é um tempo de backup? Seria outro momento no seu dia que você vai usar se você não conseguir usar o seu tempo bloqueado inicial. Por quê? Porque a gente sabe que às vezes a gente tem um projeto para entregar, às vezes a gente tem uma consulta médica, às vezes a gente tem a vida acontecendo que vai impedir que você estude naquele dia. Então tenha um tempo de backup no seu dia a dia. Por exemplo, o meu tempo que eu dedico para minha carreira é das 6 da manhã às 8 da manhã. Porque esse é o tempo que eu tô em mais silêncio na minha casa, mais silêncio na rua, e eu consigo focar. Meu tempo de backup é às 10 horas da noite. Porque eu sei que se eu não conseguir durante o período da manhã, eu vou conseguir no período da noite. E esse é o primeiro passo do seu processo. Por quê? Porque por mais que você tente otimizar em outras áreas ou em outros momentos do seu dia, você ter um tempo separado para aquilo que é importante, aquilo que exige concentração, vai te dar uma vantagem muito grande para você alcançar seus objetivos. Tendo separado esse tempo, tente deixar o seu espaço onde você vai sentar e vai fazer o seu trabalho da maneira mais organizada e mais fácil possível. Então, se você tem, às vezes, você tem um apartamento pequeno, uma casa pequena, arrume o seu espaço na noite anterior, deixa ele certinho. Tem que ser o mais fácil possível para você só sentar e começar a trabalhar, começar a fazer as coisas acontecerem. Porque tudo que a gente coloca de bloqueio pode ser fatal para aquilo não acontecer. Por exemplo, às vezes você acorda, está com a preguiça de puxar a mesa, de colocar o monitor, de colocar o computador. Então, se você já deixar tudo isso pronto no dia anterior, você vai olhar e falar: é só eu fazer acontecer, porque você já fez todo o preparo antes. E essa dica ela ajuda em várias áreas da vida, tá? Se você quiser ir pra academia, deixa separada a sua roupa da academia, põe ela na porta para você ir. Se você tiver querendo não assistir televisão, tira sua televisão da sala. Tudo que você puder de colocar de bloqueio para aquilo que você não quer fazer, que não é condizente com os seus objetivos, e tudo que você puder facilitar os seus objetivos, faça. Porque isso vai ajudar até o seu cérebro a ver que tem muito menos barreiras e que a coisa está muito mais fácil. Agora que a gente já tem um momento separado, por menor que esse momento seja, que seja 20 minutos no seu dia, vamos tentar achar tempo e produtividade em outros horários do nosso dia. Então aqui eu vou passar 4 táticas para você ganhar tempo durante o seu dia. O primeiro passo aqui é a gente identificar aqueles períodos de tempo no qual você está perdendo o seu tempo no seu dia a dia. Sim, eu estou falando dos momentos que a gente está usando de procrastinação ou literalmente jogando nosso tempo fora com coisas que não importam para a vida que a gente quer. E aqui eu vou falar que e sim, a lista começa no seu celular, nas redes sociais, em ver notícias demasiado, afinal de contas, quantas vezes você precisa ver a notícia no dia para saber o que está acontecendo no mundo. E a medida que você vai tomar para isso aqui é simplesmente bloquear. Existem vários aplicativos, seja no computador, seja no celular,
de tempo que vão bloquear o seu acesso aos sites que você usa ou aos aplicativos que você usa a partir de determinado momento. E aqui eu vou deixar um desafio muito interessante para você e que quando eu fiz eu me surpreendi. Que você vai instalar um aplicativo, seja no seu celular ou no seu computador, eu fiz nos dois, para avaliar quanto tempo você está gastando nas redes sociais e em notícias, em sites de notícia, em sites de fofoca, em site de astrologia, seja lá o que você segue. Eu seguia muito site de notícia. E eu fiquei estarrecida que eu gastava 3 horas por dia em rede social, em site de notícia. Assim, e eram assim, períodos que eu falava, ah, não, são só 5 minutinhos. São só 5 minutinhos. E nesses 5 minutinhos se acumularam em 3 horas por dia. A partir daí eu coloquei o bloqueio, eu coloquei esse aplicativo que bloqueia o acesso, então hoje eu me limito a meia hora por dia, o que ainda é um tempo considerável, mas já é bem melhor do que 3 horas. Isso me liberou 2 horas e meia por dia para eu fazer as outras coisas. E aqui eu volto àquela dica de você desenhar o seu ambiente de acordo com seus objetivos, porque a partir do momento que você quer ficar fazendo assim com o seu celular, e você não tem nada ali que vá agregar para o seu dia a dia, por exemplo, às vezes você tem um livro que você quer terminar de ler para sua carreira, deixa o livro do lado. Porque assim que o aplicativo te mostrar você não tem mais tempo para ver Instagram, Facebook, TikTok, você vai estar com o seu livro do lado para você continuar a estudar. E isso ajuda bastante na sua otimização do tempo no seu dia. E aí você pode falar: "Ah, Mari, mas é o tempo que eu relaxo". E eu vou discordar, porque existem várias pesquisas que mostram que o tempo nas redes sociais, o tempo vendo notícias, só nos causa ansiedade e estresse. E isso não nos relaxa, por assim dizer. Então, quanto menos tempo você deixar da sua energia nesses aplicativos e focar a sua energia nos seus objetivos, você vai ver que você vai ter mais disposição, mais vontade de fazer os seus objetivos acontecerem. É só um teste, mas vocês podem fazer esse teste durante uma semana. Avalia quantas horas você gasta, faz uma medição, vê quantas horas você quer gastar, ou quantos minutos você queira gastar, e a partir daí você vai avaliar a sua energia, se melhorou ou se piorou. E aí você deixa nos comentários o que vocês observaram durante esse período. Bom, a partir do momento que a gente teve a eliminação desses pontos que não importam, vamos para identificar os períodos do dia em que nós podemos otimizar o tempo. E aqui, quando eu falo otimizar o tempo, eu estou falando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Porque qualquer ponto, qualquer tempo que nós pudermos focar na nossa carreira e fazer outro objetivo acontecer, vale a pena a gente otimizar. Por exemplo, se você está no trânsito, você está ouvindo o seu rádio, muda o rádio para um podcast da sua carreira, muda o rádio para uma aula virtual, para um audiolivro, qualquer coisa nesse sentido. Ou ler, ou você está no transporte público ou no Uber, vá com o livro na mão, vá com o seu computador, vá trabalhando enquanto você consegue trabalhar. Se você está arrumando a sua casa, se você está cozinhando o almoço, fazendo o seu jantar, mesma coisa, coloque um livro, ouça as aulas, para você tentar tudo que não for consumir o seu cérebro ativamente, porque essas coisas a gente faz no modo automático, você consegue introduzir um pouco de estudo ali no seu dia a dia. E eu acho que muitos de nós já fazemos isso, mas é importante a gente também avaliar assim, poxa, o almoço da firma. Se eu quero mudar de carreira e eu não quero crescer nessa firma, por que que eu vou gastar todo o almoço da firma com todos os meus colegas? Eu posso separar meia hora para sentar de novo e estudar para mim, entendeu? É avaliar esses momentinhos que a gente consegue ganhar esse tempo é muito importante para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o terceiro passo para você ainda criar ainda mais tempo no seu dia são dicas de produtividade que eu uso no meu dia a dia e que eu vejo que eliminam tarefas que eu faria de forma repetitiva. A primeira estratégia para a gente ganhar tempo no nosso dia é chamada de fazer as coisas em lote, ou em inglês é chamada de batching. Que nada mais é do que agregar processos que nós fazemos diversas vezes ao dia para fazer de uma vez só. Seja diversas vezes ao dia, diversas vezes na semana ou diversas vezes no mês para fazer de uma vez só. Por quê? Porque todo processo exige um momento de preparação, da execução do processo e de fechamento desse processo, que é a entrega do resultado. Então, e normalmente, toda vez que a gente faz o processo, a gente tem que fazer esse início e esse final sempre. Mesmo que a gente faça isso todas as vezes por dia. Por exemplo, você sentar e responder um e-mail. Você vai ter que, passo número 1, sentar na frente do computador. Passo número, ou pegar o seu celular.
Passo número 2, abrir o aplicativo de e-mail. Passo número 3, entrar no aplicativo, que muitas vezes você vai precisar colocar sua senha, colocar suas credenciais. Passo número 4, você vai abrir os e-mails e responder os e-mails. Passo número 5, você vai fechar o aplicativo, uma vez que você terminou esse processo. Ou seja, o passo 1, 2, 3 e 5, você vai fazer de qualquer maneira, se for para responder um e-mail ou se for para responder 50 e-mails que você receber naquele dia. Por isso que eu falo que o batch é importante. Você vai agregar esses tempos perdidos, que não são da tarefa em si, em menos tempo durante o seu dia. Então, aqui, algumas sugestões de batching que eu dou. O próprio e-mail. Você pode responder e-mail uma vez ao dia, duas vezes. Eu recomendaria no máximo 3 vezes ao dia. No momento que você chegou do trabalho, mais ou menos na volta do almoço e no final do dia. Porque se for algo urgente, alguém vai te ligar. É simples. E as pessoas começam a acostumar que você não tá ali vendo o e-mail todo dia. Você não precisa estar 100% disponível. E eu só recomendo você abrir o e-mail 3 vezes ao dia se você estiver assim, num momento muito crítico do seu trabalho, que precisa realizar vendas, que precisa fazer com que o momento aconteça. Porque se for realmente muito urgente, as pessoas vão te ligar. É simples. E é verdade, as pessoas vão te ligar, elas vão te mandar mensagem por outros caminhos, elas vão te achar de uma maneira que vai ser mais rápida que o e-mail. E aqui você pode fazer isso para outras coisas também no seu dia a dia. Por exemplo, para lavar roupa, você pode lavar roupa uma vez na semana, uma vez a cada 2 semanas, dependendo do volume de roupa que você tenha. Fazer comida da semana, compra da semana, você pode fazer isso só uma vez por semana. Eu mesma faço isso, domingo eu vou na feira, no açougue, no mercado, compro tudo que eu preciso fazer, preparo todas as comidas da semana, coloco no congelador, na geladeira e pronto. A partir desse momento eu só vou consumir a minha comida, eu não vou parar mais pra fritar um bife, pra fazer um arroz, porque por mais que seja meia hora, é meia hora que eu posso dar pra outra coisa. Toda a preparação eu já fiz naquele momento, eu já fiz no final de semana, já tá feito, já tá pronto, é só eu agora sentar e consumir o resultado. Então sente, avalie no seu dia, o que que você pode no seu dia a dia, o que que você pode fazer esse batching, seja nos e-mails, seja no mercado, seja na sua casa, seja no trabalho. Onde que você pode aplicar esse sistema de fazer as coisas em lote para que você ganhe esse tempo no seu dia, na sua semana ou até mesmo no seu mês? A segunda dica que eu dou, e eu também já dei mais ou menos no começo do vídeo, é você bloquear seu tempo para questões importantes. Não só para o estudo, como eu falei no começo do vídeo, mas às vezes no seu trabalho, se você bloqueia 1 ou 2 horas para você sentar e fazer as tarefas que você precisa, né, de concentração, você precisa de silêncio, é importante. E é importante também que você entre em acordo com as pessoas do seu time, com as pessoas do seu trabalho, que você não pode ser incomodado naquele tempo que você vai ser mais produtivo. Ah, isso às vezes vai ser impossível? Às vezes vai ser impossível. E aqui a gente tem algumas estratégias. Se você trabalhar no escritório, vá para uma salinha que seja mais afastada do seu time. Se você trabalha de casa, separe esse tempo para você ficar offline. Desliga mesmo notificações, desliga as notificações de Slack, mensagens, de WhatsApp, porque quando você bloqueia esse tempo, você foca e você entrega o seu trabalho, você vai sobrar mais tempo para você fazer as outras atividades. E por isso que é importante você não deixar-se disponível para todo mundo ao momento que elas quiserem. O tempo é seu e de mais ninguém. Você fala como você quer que o seu tempo seja utilizado. Então, por isso que é importante você bloquear o seu tempo e entrar em acordo com as pessoas ao seu redor para isso. Uma certa. E se você tiver um bloqueio com isso, de falar, nossa, isso nunca vai funcionar, no meu serviço não é assim, peça para fazer um teste. E você pode usar essas frases palavra por palavra para fazer acontecer, tá? Você pode chegar assim e falar: Olha, Pedro, eu tô querendo fazer alguns testes da minha produtividade para ver como eu posso aumentar minha produtividade aqui na empresa. E um dos testes que eu queria colocar é separar 1 hora por dia para eu focar nas minhas tarefas principais do programa XYZ, para que eu consiga entregar um trabalho de qualidade para vocês, porque eu tô vendo que eu tô tendo muitas interrupções no meu dia e eu acho que isso pode ser um teste bacana. Seria 1 hora por dia que eu não posso ser incomodado, vou ficar na salinha X, ou vou ficar aqui no meu computador. E se daqui uma semana a gente vê que isso não tá funcionando, a gente avalia, tá bom? Mas será que a gente poderia fazer esse teste?
é quase impossível que a pessoa vai te falar não. Você tá dando toda a chance de que isso é um teste e que isso não é definitivo, que vocês vão fazer uma avaliação depois, ou seja, use esse tempo, use esse teste para entregar o resultado e para você começar a ganhar mais e mais e mais tempo no futuro, tá bom? E a última estratégia de ganhar tempo que eu quero passar aqui para você é chamada de time box. Time box, ou caixinha do tempo, ela é uma estratégia que vem da metodologia ágil, que nada mais é do que você definir um período, uma duração de tempo na qual você vai entregar um resultado. Por exemplo, se eu tenho que gravar um vídeo aqui para o canal, eu vou falar assim: eu vou gravar esse vídeo em 1 hora. E a partir do momento que eu começo a gravação, meu relógio vai começar a contar 1 hora e eu vou parar quando der 1 hora exato. Por que que essa estratégia ela funciona? Porque se a gente não define um prazo para as coisas que a gente tem que entregar, a gente vai procrastinando, a gente não foca nas coisas que realmente têm resultado nessa entrega e a gente vai deixando para depois. A partir do momento que a gente coloca um prazo fixo, que a gente tem que entregar aquilo que a gente tem que entregar naquele prazo, a gente começa a trabalhar mais eficientemente. Aqui é a velha história da gente só sentar na cadeira para entregar o projeto da faculdade no dia antes do dia da entrega. Basicamente isso. A gente só vai realmente fazer as coisas acontecerem quando a gente tem uma pressão de tempo sobre isso. E essa é a ideia do time box. A partir do momento que você deixar aquele tempo fixo, você vai entregar o que você precisa entregar. Você não vai ficar procurando pontos de alteração, você não vai ficar procurando melhorar aquilo para até o infinito. Não. Você vai sentar e você vai entregar o projeto, ou pelo menos os 80% do que importa naquele prazo. E isso eu faço para você fazer assim, se você precisar fazer uma planilha no seu trabalho, coloque um time box nessa planilha. Eu vou fazer essa planilha em 20 minutos e entregar o que precisa entregar. Seja um código, uma classe que você precisa desenvolver. Senta e entrega essa classe em 1 hora, 2 no máximo. Tente colocar o time box em qualquer tarefa que você já saiba mais ou menos a duração e principalmente tarefas que você não queira muito fazer, que você esteja procrastinando. A partir do momento que você sentar, colocar um prazo e fizer entregar, pronto. Passou aquela tarefa, você já pode continuar fazendo o seu dia, continuar o resto das coisas. Eu tenho certeza que essas estratégias aqui, elas vão te salvar muitas horas durante a sua semana. Quando eu implementei essas estratégias, eu fiz essa medição, em média 8 horas por semana a mais. O que é um dia de trabalho. É um dia de trabalho para focar nos meus objetivos, e nas minhas metas. E agora, como um desafio, avalie qual estratégia. Eu vou desafiar vocês a escolherem uma estratégia para vocês começarem a usar a partir da semana que vem, seja o bloqueio do seu tempo, seja o batching, seja o time box, use algum dessas estratégias para você ganhar tempo na sua semana e você realmente começar a fazer o trabalho que importa para sua transição de carreira ou para o seu crescimento de carreira. E se você gostou dessas estratégias, comente aqui com a gente qual você vai escolher, qual que você vai testar. E se você puder voltar aqui quando você testar e avaliar e deixar os resultados, vai ser muito gratificante para mim. E compartilhe também com quem precisa ganhar um pouquinho mais de tempo. Acredito que todos nós precisamos ganhar um pouquinho mais de tempo no nosso dia a dia. Então compartilhe esse canal com quem precisa, compartilhe o vídeo e inscreva-se no nosso canal do YouTube e vá nos seguir nossa página também no Instagram. E se você perdeu o nosso workshop da semana passada, que mostra o seu guia de transição de carreira para TI, o passo a passo do que você tem que fazer para mudar de carreira para o TI, ele vai ficar no ar até o dia 8 de dezembro. Então, se você perdeu na semana passada ao vivo, você tem até a quinta-feira para assistir, para entender e traçar o seu próprio plano de transição de carreira. E com essas dicas que eu dei aqui de produtividade, eu tenho certeza que você vai fazer esse plano acontecer, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer curiosidade, mande uma DM pra gente e até a próxima. Tchau!